Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre títulos prefixados de emissores privados. Vocês já devem ter ouvido falar do Tesouro Prefixado, que são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional com taxas já pré-determinadas no momento da compra e também com prazos pré-determinados. Agora, existem também os títulos privados, emitidos, por exemplo, por instituições financeiras que pagam, em geral, taxas maiores do que essas taxas do Tesouro Nacional. Então, vamos lá. Eu entrei aqui no site do app Renda Fixa para olhar quais seriam essas taxas dos títulos privados prefixados. O que eu fiz aqui? Peguei um determinado vencimento, 1080 dias, que seriam 3 anos, e coloquei como indexador taxas prefixadas e como tipo de investimento o CDB, RDB e a LC, a letra de câmbio, que são títulos emitidos por instituições financeiras. Esses títulos possuem uma rentabilidade maior do que o Tesouro porque eles possuem o chamado risco de crédito, daquela instituição quebrar e não repagar o investidor. Porém, para o pequeno investidor, você tem o Fundo Garantidor de Crédito, que consegue mitigar esse risco até um determinado limite. Então, vamos lá, a gente vê aqui que essas taxas para prazos de 3 anos são de 7,55, 7,50, etc., são maiores do que a do Tesouro. Agora, como é que eu consigo avaliar essa taxa? Muita gente compara essa taxa aqui, por exemplo, 7,50, com a taxa Selic ou a taxa CDI de hoje. Então, por exemplo, atualmente a meta da taxa Selic é de 5,5. Aí a pessoa olha aqui, 7,5 menos 5,5 é 2 pontos percentuais a mais. Ou então, faz aquela conta de percentual do CDI atual. Como é que é isso? Pega 7,5, divide por 5,5, você pode multiplicar por 100, aí você vai ver aqui 136% do CDI. Agora, será que isso faz sentido? Na verdade, esses títulos daqui, eles possuem um prazo de 1080 dias, que é 3 anos. Então, eles deveriam ser comparados não com o CDI de hoje, de um dia, e sim com uma taxa equivalente a um prazo de 3 anos na curva do Tesouro Nacional. Mas aí tem um problema. Se a gente voltar aqui no site do Tesouro Direto, a gente não vai achar uma taxa exatamente de 3 anos em relação a hoje. Este Tesouro Prefixado 2022 ele é até parecido, né? Só que ele é um pouco menor do que 3 anos. Veja que a taxa dele aqui é de 5,45. A gente poderia usar essa taxa como uma aproximação. Uma outra forma de fazer isso é a gente entrar no site da Ambima. O que eu vou fazer então? Eu vou comparar aquela taxa prefixada de título privado com esse 5,97. Então, esse aqui é o site da Ambima e eu coloquei um link para esse site na descrição do vídeo. Eu coloquei também um lugar alternativo para você buscar essas informações no site da BMF. Essa aqui, então, é a famosa curva de juros. O que nós temos aqui? Nós temos as taxas de juros de títulos prefixados sem cupom do Tesouro Nacional, que são os tesouros prefixados lá do Tesouro Direto. Essas taxas estão percentual ao ano e nós temos uma taxa para cada prazo. Qual o problema aqui? Esses prazos estão em dias úteis ao invés de anos ou dias corridos. Mas existe uma convenção entre dias úteis e anos aqui no Brasil. Nessa convenção, cada ano tem 252 dias úteis. Então, aqui a taxa para um ano seria de 4,84. A taxa para 2 anos seria a de 504 dias úteis, 5,43. E a taxa que a gente quer, que é de 3 anos, seria de 756 dias úteis, que aqui nesse dia era 5,97. O que eu vou fazer então? Eu vou comparar aquela taxa. O que eu vou fazer é comparar a taxa do título privado prefixado
com esse 5,97, que é a taxa de um título do Tesouro. Então, voltando aqui, eu tenho uma taxa de 7,55, desse aqui da Agoracred, então 7,55, e eu vou dividir pelaquele 5,97, que é a taxa do Tesouro para um prazo equivalente de 3 anos. O que eu vou encontrar aqui? 1,26. Eu vou multiplicar por 100, aí eu vou ter uma taxa que é 126% da taxa do Tesouro prefixado de prazo semelhante. Ou seja, é como se eu tivesse um adicional de risco por ser um título privado de 26% em relação à taxa do Tesouro. E aí uma coisa interessante, se eu pegar essa mesma, por exemplo, Agoracred ou Portocred, pegar os títulos indexados ao CDI deles, a gente vai ver que vai ter uma taxa semelhante a esse 126% do CDI. Vamos dar uma olhada. Então aqui eu continuo no site do app Renda Fixa e, ao invés de indexador pré-fixado, coloquei indexador do CDI e mantive o prazo de 3 anos. E o que a gente vê aqui? Aqueles percentuais do CDI, 126%, 125% para aquelas mesmas emissoras. Ou seja, quando você vai avaliar aquela taxa pré-fixada de emissores privados, você não deve comparar com o CDI, com a Selic de hoje, e sim com a taxa de tesouro de prazo semelhante. Então, vocês vão ver que existe uma parte dessa rentabilidade que é do risco de crédito, existe uma parte dessa rentabilidade que vem lá da curva do Tesouro Nacional.